Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Espero que sim, que todos estejam bem. Então a gente tem a carta da semana hoje, né? E eu já vou pedir então aqui ao universo que traga um tema interessante para a gente trabalhar, né? Que faça parte da nossa vida, que a gente consiga aplicar os ensinamentos aqui do tarô, né? Para que a vida da gente fique mais tranquila, mais fácil da gente levar, né? E que a gente tenha mais sabedoria, né? Tarô é sabedoria também. E que a gente consiga então aplicar essa sabedoria aí na nossa vida, tá bom? Então até mais. Bom, então vamos ver qual é a carta que o universo nos sugere essa semana. E é o Cavaleiro de Espadas, com o Rei de Paus, o 2 de Espadas, o 3 de Espadas, o As de Espadas, o 2 de Copas, o Rei de Espadas, o 7 de Paus e o 5 de Paus. Então, a carta da semana, que é o Cavaleiro de Espadas, nos fala sobre um lado positivo, que é da gente ter autoconfiança e poder, tá? Mas essa carta, ela acaba chamando atenção também para outra coisa, que é sobre a impetuosidade também que o Cavaleiro de Espadas possui, né? Então, essa carta pede muito cuidado com a mente, tá? Essa semana a gente precisa prestar atenção se a mente da gente está mais tranquila ou se ela está mais agitada. Então, precisamos tomar uma providência com relação a isso. E também sobre a comunicação, a maneira que a gente vai se comunicar, se vai ser com o pé na porta, né? Tá? Porque isso é uma coisa que geralmente não traz bons resultados, tá bom? O Rei de Paus nos fala sobre o nosso poder de expressão, né? O Rei de Paus, ele se esforça ao máximo para se comunicar. Ele faz o que for necessário para que a mensagem que ele quer passar seja bem compreendida, né? Então ele vai se utilizar de todas as maneiras aí para ele conseguir passar essa mensagem, tá? E é justamente uma das coisas que o Cavaleiro aqui de Espadas pede, então, esse controle, até esse esforço para a gente se comunicar bem, né? E se fazer entender, e não às vezes entrar com o pé na porta, que é uma característica dele, né? E aí a coisa já não funciona muito bem, né? Uma boa comunicação, ela é clara, objetiva, né? E aí fica muito mais fácil de se fazer entender. O 2 de Espadas nos fala sobre a necessidade que a gente tem de enfrentar os problemas mais profundos que nós temos na nossa alma, né? Para que a gente possa então entrar em equilíbrio e a gente conseguir então ter essa comunicação e a mente centradas numa comunicação clara, objetiva, né? Porque quando ela vem carregada, né, de mágoas e tristezas e coisas tão profundas que é difícil inclusive de lidar, né, geralmente a mente não vai estar bem e por consequência a comunicação também não vai ser boa, tá? Então vamos nos curar e vamos ter coragem para enfrentar também, porque é melhor a gente fazer esse esforço para melhorar do que ficar vivendo daquela maneira, fechado. O 3 de Espadas vai mais ou menos no mesmo sentido do 2 de Espadas, né? Mas aqui realmente ele foca nas mágoas que a gente tem e que não são tão complicadas assim como as mágoas lá do 2 de Espadas, tá? Então, também fazer esse esforço para a gente curar, né?
essas mágoas, para a gente conseguir deixar isso no passado, né, para que isso não influencie a nossa comunicação e nossa mente, né, no presente, que é onde a gente vive, né? Então, é sobre isso, né? A gente precisa se tratar, né, para a gente conseguir resolver essas pendências do passado, as mágoas, as coisas mal resolvidas, né? Tá bom? O As de Espadas nos mostra que nós temos potencial para desenvolver a nossa mente e também a nossa comunicação. Espadas fala sobre isso, né? Então, é preciso que a gente faça fluir isso na nossa vida. E aí a gente se conhecendo, né? Por isso que o autoconhecimento é importante. A gente consegue então ir lidando com as questões que a gente tem, a gente vai se arrumando e a gente vai fazendo fluir na nossa vida, então, o nosso poder mental, né? E a nossa comunicação também, tá? Então, é bom a gente saber que a gente tem isso dentro da gente e que a gente consegue trabalhar isso de uma maneira positiva para que isso venha nos ajudar a viver cada vez melhor. O Rei de Espadas, muitas cartas de espadas, né? O Rei de Espadas fala sobre a gente dominar, então, a nossa mente e a nossa comunicação. O rei ele tem aquele equilíbrio entre a emoção e a razão, né? Então, ele consegue dominar realmente todo o poder mental e também a comunicação, né? Que são justamente os pontos aqui que o Cavaleiro de Espadas nos pede para que a gente trabalhe aí essa semana, tá? Provavelmente uma semana que a gente passe por alguma coisa que nos peça realmente uma mente centrada e uma comunicação boa, né? Para a gente conseguir resolver alguma questão. O 7 de paus nos mostra que a vida tem surpresas, né? E se a gente tiver com a nossa mente centrada e com a nossa comunicação trabalhando bem, né? A gente consegue lidar melhor aí com as surpresas que a gente tem na vida. Isso é normal, faz parte da vida, né? Se nós soubéssemos tudo o que está para acontecer, seria muito fácil, né? Mas quando isso acontece, a gente precisa saber lidar com essas situações, tá? Então, é só a gente entender que faz parte mesmo da vida as surpresas. Às vezes a gente não está esperando alguma coisa e aquilo aparece, né? Mas aí é justamente o momento que pede a mente centrada e uma boa comunicação. E finalizando aqui com os 5 de paus, essa carta nos fala da necessidade, talvez, da gente ter que se expor, né? Essa semana, a gente ter que mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor o que é que a gente quer, o que é que a gente deseja, né? E para isso, uma boa comunicação e uma cabeça no lugar é muito importante, né? Porque a gente consegue, então, um resultado melhor quando as pessoas estão sabendo qual é a nossa intenção, né? Então, vamos precisar provavelmente falar aí essa semana, tá bom? E é isso, desejo a todos uma ótima semana e que a gente possa aplicar os ensinamentos aqui no Tarô para a nossa vida ser melhor, tá bom? Um grande abraço a todos.